Peço sobre o céu, sobre a terra, Pai. Aleluia, Jesus. Junto a ti, Senhor, junto a ti, Senhor, junto a ti, em tua presença.
coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo disse: sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e ao meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por dentro e por detrás, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um respectivamente 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era e que há de vir. E quantos demais andavam, quantos animais davam glória, e honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono, o que vive para todo sempre. Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Deus abençoe a nossa Bíblia, nos abençoe através do Espírito Santo a palavra, abençoe o cadernão, esclarece nossas mentes, abençoando em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós já falamos de manhã, está no YouTube a mensagem, já recebi algumas pessoas agradecendo pela mensagem da parte da manhã, e é interessante, irmãos, que nós estamos falando da nossa posição presbiteriana renovada. Nós somos pré-milenista, pré-tribulacionista, futurista. O que quer dizer isso? Nós temos um arrebatamento antes da grande tribulação. O arrebatamento vai acontecer a qualquer momento. Não existe, como algumas pessoas dizem, quando for pregado o evangelho da última pessoa, Jesus vai voltar. Não, isso não quer dizer que Jesus não pode voltar hoje ou amanhã. Não, nada te impede a vinda do Senhor. Nós temos que a hora que Deus determinar para tocar a trombeta, Jesus vai vir buscar a sua igreja, buscar o seu povo. Só que nós falamos também, nós mostramos para os irmãos, lá no livro do Evangelho de Lucas, na posição que Lucas faz, lá sobre a vida pré-tribulacional do Senhor Jesus Cristo, no capítulo 17, versículo 26 e 27, Lucas diz assim: como aconteceram nos dias de Noé, assim será também nos dias da vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, casamento, até que Noé numa arca veio de dilúvio, consumiu a todos. Olha só, Deus livrou Noé da tempestade. A mesma coisa com a igreja pré-milenista, quer dizer, antes da grande do milênio, Deus vai arrebatar a sua igreja. E Lucas 17, 28 ao 30, diz assim: como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu e enxofre, e consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Estavam todo mundo
no dia a dia, como hoje está. O mundo não para, o sistema não para. Só que nós não sabemos o dia e a hora do Senhor. Sodoma e Gomorra foi avisado pelos anjos. Ló e a sua família foi avisado pelos anjos, mas não deram atenção na voz do anjo. Hoje as pessoas são avisadas pela voz da igreja. Infelizmente, muitas igrejas e muitos pastores e pregadores já não pregam mais a volta do Senhor. Por quê? Porque as pessoas têm medo. Quem está pregando tem medo da vinda do Senhor, porque não está preparado para ir com o Senhor. Começa por aí. Começa por aí. Não prega porque tem medo, porque se Jesus voltar, ele vai ficar. Então já começa por aí, então não prega mesmo. Então nós temos que pregar que Jesus vai voltar. Eu não sei se é agora, se é amanhã, mano. Eu só sei de uma coisa, que ele vai voltar, mas ele falou que ia voltar, então ele vai voltar. Ele foi, preparou o lugar, está preparado, agora o dia e a hora que ele vai voltar, eu não sei. Irmãos, outra coisa, nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque tem pessoas, irmãos, que eu vou dizer uma coisa para você, ela tem medo de escatologia, porque existe a escatologia bíblica, existe a escatomania, que tudo que acontece no mundo é escatológico, e não é bem assim. Os sinais são pré-aviso, são coisas que antecedem o arrebatamento da igreja, como guerra, rumores de guerra, como enfermidades, como peste, como é a desobediência familiar de 2 Timóteo capítulo 3, falando de manhã. Hoje nós vivemos numa época em que esse sinal é visível em quase todos os lares do mundo. A desobediência familiar é o sinal que antecede a vinda do Senhor. Outra coisa, as intensas atividades sociais que acontecem no mundo, comprando, vendendo, assim por diante, os falsos mestres, os falsos cristos, a natureza, que está os flagelos da natureza aí. Você começa a assistir a televisão, a Discovery, você fica assustado, está acontecendo no Polo Norte, o mar está contaminado por plástico e tantas coisas ruins que acontecem. Então, quando a gente olha essa questão, o último sinal que antecede a vinda do Senhor, que é o sinal da igreja do Apocalipse, capítulo 3, do verso 15 ao 17, que nós já falamos, quero repetir de novo, que é a apostasia religiosa, a igreja morna, a igreja que não tem prazer de cultuar a Deus, a igreja que não tem sentimento. As pessoas hoje perderam isso. Esse é o sinal nocivo, mas verdadeiro, que antecede a vinda do Senhor. Então temos que estar preparados para encontrar com o Senhor. E como será o arrebatamento? Por que o arrebatamento? Então é a volta de Cristo para se cumprir todas as profecias. No Velho Testamento existiam as profecias da vinda do Senhor Jesus Cristo para salvar o povo. E também existem as profecias do Messias para Israel, que é exatamente o Messias que vai vir depois da grande tribulação, para se cumprir as profecias de Daniel, do capítulo 9, verso 24, onde você encontra a 70ª semana e a 69ª semana de Daniel. A 69ª semana de Daniel começou com o decreto de Ciro, até Jesus sair de Jerusalém levando a sua cruz para ser crucificado. Quando ele foi crucificado, Jesus ressuscitou e encerrou as 69 semanas. Existe um espaço aí agora. Esse espaço, ninguém sabe quanto tempo é. Tentaram resolver esse problema, Jesus falou assim, o dia e hora, ninguém sabe, somente o Pai. Então esse espaço agora vai até a 70 semana. Quando se inicia a 70 semana? O arrebatamento da igreja dá início a 70 semanas de Daniel. E o encerramento da 70 semanas de Daniel, quando Jesus voltar com a igreja glorificada para implantar o milênio. Aí se encerra a 70 semanas de Daniel, se cumpre todas as profecias do Velho Testamento. Irmãos, se já se cumpriu 69 semanas profetizadas, só falta uma, como diz o caipira, coloca sua barba de molho. Esteja preparado, porque Jesus vai vir. Já se cumpriram quase tudo. Então Jesus vai buscar a sua igreja. Só que essa vinda de Jesus agora
existe uma briga teológica, escatológica terrível. Vamos falar assim, ó, quando Jesus voltar para arrebatar a igreja, todo olho verá. Não. Primeiro Jesus vai voltar, são duas etapas. Primeiro vai voltar como ladrão de noite, para arrebatar os salvos. Somente os salvos irão perceber exatamente o arrebatamento da igreja. Os ímpios não vão perceber. Quando acordar, a igreja já foi arrebatada. Então, quando a gente olha essa questão, toma muito cuidado com isso. Jesus primeiro vai voltar com a igreja, ele vai voltar para arrebatar a igreja do modo invisível. Será como um relâmpago, será como um ladrão de noite. Depois de 7 anos, quando Jesus arrebatar a sua igreja, aqui na terra vai ter um monte de sinais que nós vamos ver a partir do capítulo 6. Quando for abertos os selos. Porque até o capítulo 6, o livro está selado. As profecias serão agora deslumbradas a partir do capítulo 6, com a abertura dos selos. Depois tem as trombetas, e até as taças de Deus e as trombetas de Deus. Que vai acontecer na tribulação, que é o desvendamento da abertura desse livro. Então nós vemos agora, irmãos, aqui nós paramos de manhã, falando que sobre as bodas do Cordeiro, que vai acontecer nos ares. Essas bodas do Cordeiro vai ser para a entrega do galardão, é o casamento do noivo com a noiva, Jesus o noivo e a igreja a noiva. Vai acontecer nos ares, nos céus, fora do planeta Terra que está contaminado pelo pecado. Então nós vamos estar lá com o Senhor Jesus Cristo durante 7 anos. Nesses 7 anos, que a igreja é arrebatada, desde Adão até o último crente, aqueles que aceitaram Jesus, aqueles que morreram em Cristo, os que foram transformados pelo poder do Evangelho do Espírito Santo, esses estarão com o Senhor eternamente, já no corpo glorificado, quando será arrebatado. Porque a Bíblia diz, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, que ouvido a voz do arcanjo e a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos, seremos transformados no corpo glorificado, e juntos subiremos. Presta atenção nisso aqui. Olha só, você está vivo aí. Agora Jesus vai vir buscar você. No momento que ele transformar seu corpo, já tirou as pessoas que estão na terra, o DNA na terra, e já sobe todo mundo junto. Não vai existir o salvo primeiro, que estão no corpo da carne, ser glorificado, para subir, não. Todos subiremos junto, para estarmos eternamente com o Senhor. Então, veja bem, quando a igreja for arrebatada, está lá nas bodas, gozando as delícias, isso é para os salvos. Aqui na terra o couro está comendo. Aqui na terra o couro está comendo. Quem não se marcar pela besta, porque vai surgir um líder, um anticristo, que vai colocar um sistema de controle absoluto, que é o número 666, que vai ser gravado na testa e na mão. Quem não tivesse esse código de barra, não vai poder comprar, nem vender, nem se relacionar. Você vai pegar um ônibus, você não vai poder pegar um ônibus, você não tem o código de barra. Você, pelo contrário, você vai levar pancada, porque as autoridades vão pegar você e vai castigar você, para você se marcar pela besta. Então, a igreja está lá no outro nível, aqui no mundo. Então o couro está comendo, a grande tribulação, 7 anos, 3 anos e meio de média tribulação, e 3 anos e meio finais, aonde a coisa vai ser terrível, como nós vamos ver depois das taças da ira de Deus. Só a misericórdia de Deus. Vai ter gente salvo nessa época? Vai. Aqueles, por exemplo, que aceitaram Jesus, mas não permaneceram fiel ao Senhor, esses não vão se marcar pela besta. Só que hoje, Jesus deu a vida pela igreja. Lá a pessoa vai dar a vida para adquirir a vida, se ela conseguir. Porque você não vai poder comprar, vender, comer, se relacionar, nada. Dizia o pastor Dario Salas, que a melhor coisa que a pessoa faz é correr para o meio do mato e comer raiz.
e comer bicho. Melhor coisa que a pessoa faz, porque não vai ter água para beber, vai abrir a torneira, vai sair sangue, água podre. Vai tentar tomar banho, a água está fedendo. Porque nós vamos ver nas taças da ira de Deus. Então o que acontece? A igreja está com o Senhor lá, aqui o negócio está pegando. Vai ter gente salva? Vai. A Bíblia fala que vai ter uma multidão. Vai ter uma multidão que vão ser salvos na grande tribulação. Agora toma muito cuidado. Hoje você tem o Espírito Santo, hoje você tem Jesus, hoje você tem a igreja, depois é você e você mesmo. Se você não aguenta a dor, então procura se acertar já, porque depois do arrebatamento da igreja, a dor vai ser terrível. Então, conclusão, as bodas vão ser celebradas lá no céu, é o lugar apropriado. Apocalipse 19, 7, diz assim: regozijemos e alegremos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou noiva, estará adornada na plenitude das virtudes morais e espirituais, vestes brancas, resplandecente. Agora o casamento foi executado. Começa aqui, capítulo 4, depois da história da igreja, do capítulo 2 e 3, e na introdução do Apocalipse capítulo 1. Agora lá no capítulo 19, João tem a visão da igreja, agora o casamento perfeito, e diz: bem-aventurados que são chamados as bodas do Cordeiro. Por que isso? Porque esses irmãos fazem parte da primeira ressurreição. Esses são que são salvos, lavados pelo sangue do Cordeiro, têm o privilégio de reinar com Cristo. Então veja bem, o tempo que estaremos na festa das bodas será de 7 anos. Esses 7 anos maravilhosos. E aqui na terra a grande tribulação. Enquanto aqui na terra o arrebatamento da igreja dá-se a grande tribulação, pagarem por seus atos pecaminosos. Porque hoje, irmãos, hoje nós temos o Senhor do nosso lado. Depois do arrebatamento da igreja, meu irmão, é você e se vira como você pode. Você vai se virar como você puder. E você vai ter Deus mandando lá de cima. A Bíblia fala que vai ter grandes pedras caindo nesse mundo. Pedras de gelo, granizo. Olha, como diz no Apocalipse, chega a pesar 46 quilos uma pedra. Imagina uma pedra caindo numa nuvem. Uma pedra de 46 quilos. O que vai acontecer? Então veja bem, olha só. A primeira vinda de Jesus foi invisível, arrebatou a igreja. Agora começam as catástrofes aqui. Só que esse líder, esse anticristo, falso profeta, que vai reinar e vai tentar fazer um acordo com Israel. Aliás, vai fazer um acordo com Israel no começo da grande tribulação. Nos 3 anos e meio, ele vai quebrar esse acordo, e aí vai existir a briga terrível. Porque quando a igreja for arrebatada, o que vai acontecer? Os judeus, não sei de que maneira, só Deus sabe, e não tenta entender isso não, o templo, eles vão ter o templo de Jerusalém, sacrificando lá em Jerusalém. Só que o anticristo, o falso profeta, vai quebrar essa aliança com eles. Então depois desses 3 anos e meio, aí vai existir agora uma perseguição terrível contra os cristãos que não se marcaram pela besta e contra os judeus que romperam a aliança com o falso profeta e com o anticristo. Jesus vai voltar agora, depois de 7 anos, com a igreja glorificada. Agora essa vinda é visível. Todos que estiverem aqui na terra, tanto os salvos da grande tribulação, que estarão clamando pelo sangue do Senhor, clamando para Deus fazer justiça por eles, como os judeus, como os ímpios, vão ver agora Jesus voltando com a igreja. Então essa segunda vinda agora, depois do arrebatamento, depois de 7 anos, é que será visível a todo olho. Veja bem o que diz aqui, Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que transpassaram, e todas as tribos da terra lamentarão sobre eles. Sim, amém.
Mateus 24, 29 diz assim: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Veja bem, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Veja bem, a igreja foi arrebatada, 7 anos com o Senhor, agora ele está voltando. Entra agora, irmãos, agora o capítulo 5. Presta atenção no capítulo 5. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito, por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bramando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, e tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes mortos, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões, de milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E eu vi toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, que está no mar e em todas as coisas que neles há de dizer: o que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram o que vive para todo o sempre. Veja bem, agora no capítulo 5, veja bem, nós vemos aqui um livro selado. E é interessante que esse livro selado, por dentro e por fora. E a Bíblia diz que, veja bem, olha só, ao você começar a entender isso aqui, o livro está selado de uma maneira que só alguém especial, com a capacidade sobrenatural, para abrir aquele livro e fazer entender o que estava escrito. E a Bíblia diz aqui, veja bem, que o anjo bramando com grande voz, verso 2, dizia: quem é digno de abrir e desatar os seus selos? E é interessante que diz aqui o verso 3: e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Olha que desespero agora do profeta. O versículo 4. E aí João fala assim: e eu chorava muito. Já pensou que situação? Você não vê ninguém capaz, nem no céu, nem na terra, qualificado, preparado para abrir esse livro. E João fala assim: eu chorava muito. Por que ele chorava muito, irmãos? Porque ele não via ninguém qualificado para abrir aquele livro, para desatar aqueles selos. Então, a Bíblia diz aqui agora, olha só, João chorava muito, porque nem ninguém para abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos, agora verso 5, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá,
a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Agora Jesus aparece como vencedor, como aquele que arrebatou a sua igreja, aquele poderoso Deus, aquele que venceu a morte, venceu tudo. Agora Jesus aparece em cordeiro como tinha sido morto. E a Bíblia diz aqui agora que somente o Cordeiro de Deus era o único capaz de abrir o livro. Somente o Cordeiro de Deus conhece os planos divinos para o futuro. Nós não conhecemos, nós estudamos os planos de Deus, mas nós não conhecemos profundamente os planos de Deus, porque a mente de Deus, irmãos, ela é infinita, a nossa mente é finita. Deus é infinito, é eterno e imutável. Deus é transcendente, onipotente, onipresente, onisciente. Deus é tudo. Nós somos limitados, mas uma coisa nós sabemos, que nós temos um Salvador poderoso, que conquistou a nossa salvação na cruz do Calvário, fez um plano eterno e perfeito e vai cumprir ao pé da letra o que ele prometeu para a sua igreja. Olha que Jesus maravilhoso, irmãos. Agora o João está apavorado, gemendo, chorando, preocupado. Você fala assim: se preocupa não, o cordeiro que foi morto, esse vai abrir o livro. E a Bíblia diz aqui, agora no versículo 2 e 3, o anjo preocupado, quem é de abrir o livro, de romper os selos? O anjo não via ninguém. E acontece o seguinte: ninguém podia nem olhar para o livro, o desespero. Então o ancião falou: não, não chora não. Eu conheço alguém que vai abrir o livro aí, abriu mesmo. Quando a gente olha essa questão, olha o verso 6 agora. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto. E tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Olha só, no meio dos anciãos, um cordeiro em pé, como havia sido morto. Aqui os fala que é Jesus Cristo crucificado, e agora crucificado e revivido, ele para mostrando para todo mundo o que foi ele mesmo que venceu, ele está lá mostrando para todo mundo. Mas no versículo 7 você vai encontrar agora uma outra expressão, diz assim: e veio e tomou o livro da destra que estava sentado no trono. Esse cordeiro agora, quando foi crucificado, veio, a Bíblia fala que ele tomou o livro da destra que estava sentado no trono. Diz aqui o versículo 7, e o cordeiro toma o livro que está sentado sobre o trono, e o cordeiro agora, a partir do verso 8, ele é reverenciado nos céus. Verso 8: e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, e de todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. O que acontece agora? O cordeiro é reverenciado nos céus, os anciãos estão equipados com harpas e taças, que são as orações dos santos. Mas o importante aqui é que agora eles vão também adorar o Cordeiro de Deus, que venceu a morte por mim e por você, e que tem o poder de abrir aquilo que estava fechado, que ninguém consegue abrir. Por isso que a Bíblia diz que a porta que Deus abre, ninguém fecha, e a porta que Deus fecha, ninguém abre. Ele selou os mistérios, mas agora, a partir do capítulo 6, ele vai desvendar os mistérios para a igreja. E vivemos de uma época de absoluta ignorância dos acontecimentos futuros. Não pode acontecer isso, irmãos. Temos que estar precavidos para a vinda do Senhor. Então agora, a partir do versículo 9, começa 3 sessões de adorações específicas ao Cordeiro de Deus. A partir do versículo 9 do capítulo 5, você vai encontrar 3 sessões de adoração específicas ao Cordeiro de Deus. Versículo 9: e cantavam um novo canto, dizendo: digno é o Cordeiro de abrir os seus selos, porque fosse morto, com seu sangue comprasse para Deus homem de toda tribo, língua, povo e nação. O que eu aprendo com isso? Os anciãos celebrando a obra executada por Cristo na cruz do Calvário, o seu sangue aspergido, seu sangue derramado em favor das nossas vidas, em favor das nossas almas. Agora os anciãos estão cantando, estão adorando a Deus, estão celebrando a Deus por isso. Então nessa primeira sessão, eu vejo os anciãos
glorificando e exaltando ao Cordeiro de Deus. Também vejo no versículo 10, irmãos, aqui agora: e para o nosso Deus fizeste reis sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. O que eu aprendo com isso? Primeiro, no versículo 9, eu aprendo os anciãos celebrando a obra executada por Cristo na cruz do Calvário. Mas no verso 10 eu aprendo o valor da obra executada por Cristo na cruz do Calvário. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Na obra executada por Cristo na cruz do Calvário só temos vantagem. Na obra executada por Cristo, tudo é direito nosso. É que nem os benefícios que você tem numa empresa. Você tem uma empresa, você é registrado, você tem os benefícios, estão a teu favor. Na obra executada por Cristo, temos tudo quanto é vantagem. Veja bem. Mas na obra, irmãos, determinada por Cristo, nós temos obrigações. Então, nós vemos aqui esses anciãos louvando e adorando a Deus pela obra, celebrando a obra executada por Cristo, e o valor dessa obra, que nós, como cristãos, irmãos, não valorizamos a nossa salvação. A igreja que precede o arrebatamento, que é a igreja morna, a igreja fria, que é a igreja simbolizada pela igreja de Laodiceia, não valoriza a salvação. Ela valoriza o mercado da fé. Ela valoriza o ter e obter, e não aquilo que foi conquistado através da obra de Cristo. Esse é o problema hoje. As pessoas, não estou dizendo que Deus não dá, Deus dá, Deus tem prazer em nos dar, mas só que tem uma coisa: nós temos que valorizar a nossa salvação. Então, a primeira coisa que eu vejo aqui nesse versículo 9, versículo 10, é os anciãos celebrando a obra executada por Cristo na cruz do Calvário e o valor dessa obra. Qual é o valor dessa obra? Versículo 10: para o nosso Deus fizeste reis e sacerdotes, e reinarão sobre toda a terra. Por que Jesus é o rei dos reis? Porque você é rei. Você vai reinar com ele. Jesus não é o rei da Espanha. Jesus não é o rei do rei da Inglaterra. Não. Jesus é o rei porque você é rei. Olha o que diz aqui a palavra de Deus aqui, ó. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes. Você reina com o Senhor. Você é sacerdote real, como diz o apóstolo Pedro. Jesus não é rei do mundo, Jesus é rei da igreja. E a igreja reina com Cristo. Ô irmãos, valorize a tua salvação, irmão. Irmão, a tua salvação, Pedro fala assim, que não foi por preço de ouro e de prata, nem de coisas preciosas, mas sim pelo precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. A obra executada por Cristo e desse privilégio de você ser rei, sacerdote com Ele, irmãos. Ô irmãos, eu não sei, irmãos, parece que não existe mais prazer na salvação, não existe mais prazer em cultuar o Senhor, como a irmã pregou aqui ontem, no sábado, celebrar o Senhor. Celebração é alegria, é gozo, é festa. Culto é alegria, é gozo, é festa. É sentimento expresso com verdade de lábios, como diz Hebreus 13:15. Então, segunda sessão da adoração específica no céu, eu vejo aqui agora no versículo 11. Olha só o que diz aqui, ó. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono. Primeiro, o que nós vimos aqui? Veja bem, olha só, nós vemos aqui, diante do Cordeiro, diante do trono, anciãos, no versículo 9 e 10. Agora o verso 11, a segunda sessão, e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões e milhares de milhares. Segunda sessão de adoração, são dos anjos, as miríades celestiais. Você pega a Bíblia e você encontra anjo, arcanjo, querubim, serafim. Cada um tem a sua especificação, cada um tem o seu trabalho. Mas agora aqui todos estão adorando a Cristo. Todos estão exaltando a Cristo. Diz aqui o verso 11:
E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões, de milhares de milhares. O que eu aprendo com isso, irmãos? Agora eles estão atribuindo a glória devido ao Cristo que morreu e ressuscitou. Aí, o culto da igreja é atribuir a Cristo a glória devida ao seu nome. É bem dizer, é glorificar, é exaltar, é você ter prazer em cultuar o Deus que te salvou. É isso que nós aprendemos aqui. Outra coisa que eu aprendo aqui, com a adoração dos anjos e das miríades celestiais, eles reconhecem a majestade e a realeza de Cristo. Majestade e realeza, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que é todo poderoso nos céus e na terra, como diz, todo poder foi me dado no céu e na terra. Agora os anjos estão adorando ao Senhor, louvando ao Senhor. E hoje nós vemos homens, irmãos, que querem ser iguais a Deus, homens que querem ser iguais a Deus. Mas só um merece o louvor e a adoração dos teus lábios, que é o Senhor Jesus Cristo, exaltado e glorificado. Outra coisa que eu vejo na terceira adoração ao Senhor, é no versículo 13. A adoração de toda a criação agora. Versículo 13. E eu vi a toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, que está no mar, e todas as coisas que neles há, dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graça e honra e glória, poder para todos sempre. Agora no versículo 13 eu vejo toda a criação agora adorando ao Senhor. O Senhor agora está exaltado, glorificado, com a sua igreja reinando com Ele, reis e sacerdotes reinando para todos sempre com o Senhor. O que eu aprendo com isso, irmão, da criação de Deus? Eu aprendo o quê? Que a celebração de gratidão ao Criador pela sua criação, o que é isso? Nós vamos agradecer a Deus por tudo que Ele fez. Toda a criação, a Bíblia fala em Romanos capítulo 8, que toda a criação geme esperando o dia da redenção. É esse dia. A criação vai estar adorando ao Senhor porque foi revivida, redimida. A própria criação, para a implantação do milênio que vai ser necessário, irmãos. Deus vai restaurar todas as coisas como Ele criou na sua essência. Tudo era bom. O milênio, a Bíblia fala lá em Isaías capítulo 11, você vai encontrar na profecia lá, para se cumprir isso. Aqui, o cordeiro vai estar junto com o lobo e com o leão, e não vai ter briga. A criança vai brincar com o escorpião e com a cobra, e não vai ter problema. Não vai existir animais nocivos no milênio. Tudo vai estar no estado original da criação de Deus, tudo perfeito. Porque foi depois que o homem pecou, que o leão começou a comer carne, e o homem também. A Bíblia diz que lá no milênio, o leão vai comer palha, a ursa vai habitar com o bezerrinho, não vai querer comer esse bezerro não, porque ela vai comer capim também. Irmãos, presta atenção numa coisa, irmãos, toda a criação irá celebrar a revivida, vai voltar tudo ao estado original. A igreja está no estado original, no corpo glorificado, o corpo sem pecado, o corpo sem dor, o corpo sem velhice, o corpo que não morre, o corpo da eternidade, irmãos. Oh, irmãos, não podemos perder isso por nada, não podemos trocar nossa salvação por nada não, irmãos. Eu sei que o sistema, ele trabalha para mudar o seu foco, para mudar a sua direção, mas se firme nisso, firme, o seu foco é o céu, o seu foco é arrebatamento, esteja preparado para esse momento. Então veja bem, toda a criação aqui está celebrando com gratidão ao Criador, é uma celebração de todos que se rendem à majestade do Cordeiro. Toda a criação agora está se rendendo à majestade do Cordeiro, porque é o único digno de receber o louvor e a adoração. Hoje, tem muitos homens que gostam de ser adorados, reverenciados.
Oh, esse é fulano de tal. Esse aí é o cara. Só existe um, irmãos. É esse que vai abrir o livro que está selado. Esse é que merece adoração. Esse cordeiro, como foi morto, ele que tem o poder, que tem a autoridade. É ele que sabe desvendar os mistérios. É ele que conhece o profundo e escondido de Deus. Hoje nós vemos, Paulo disse, nós vemos como se fosse uma coisa embaçada. Mas um dia nós vamos ver exatamente como ele é. E o capítulo 5 encerra, veja bem, o versículo 14. E os 4 animais diziam, amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram que vive para todo sempre. Veja bem, agora existe uma confirmação da adoração, tanto pelos anciãos, como por as outras pessoas, pelos animais, pelos 4 animais que estavam lá no trono. O que eu aprendo com isso, irmãos? Os 4 seres viventes dizem amém. E os anciãos prostraram e adoraram. A adoração sem reverência a Cristo não é recebida por ele. A adoração sem reverência a Cristo, às vezes as pessoas querem louvar ao Senhor sem reverência. Hoje estamos vivendo a igreja de Laodiceia, tipificada lá pela igreja de Laodiceia, a igreja dos últimos tempos. Não existe mais reverência, não existe mais temor, não existe mais respeito por Cristo, por Deus e pela obra de Deus. Por quê? Porque a igreja de Laodiceia, a palavra Laodiceia, Laos e Diceia, quer dizer, elite e povo, quer dizer, direito do povo. Hoje todo mundo tem direito. Mas só que todo mundo tem direito, tem deveres também. Todo mundo. Só que todo mundo reivindica direito. Mas ninguém procura saber qual é a sua obrigação. Ô irmãos, nós vemos aqui, aprendemos aqui com esses homens aqui. Versículo 14. E os 4 animais diziam, amém. Concordamos com toda a adoração devida a Cristo. Com todo o júbilo dado, com toda a celebração, amém, é isso mesmo, confirmo, eu estou confirmando isso. E a Bíblia diz aqui, e os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. O que eu aprendo com isso? Eu adoro prostrado, é fácil dizer, prostrado aos teus pés, me humilho. Irmãos, Deus não quer você deitado no chão, se autoflagelando, se ralando. Deus não quer isso. Deus quer um coração quebrantado e contrito. É isso que Deus quer. E nós aprendemos nessa adoração agora, para que fosse aberto os selos. Toda a criação de Deus teve que exaltar o Cordeiro que foi morto e vive para todo sempre, porque na mão dele está o querer efetuar. É por isso que a Bíblia fala que diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. Se Deus permitir, Jesus voltar e não me levar, eu vou continuar falando isso aqui, o capítulo 6 agora, as aberturas do selo. Para nós entendermos, irmãos, que Deus tem muita coisa boa para a tua vida. Mesmo nesse mundo agora, Deus tem coisa boa para a tua vida. Mas o melhor da festa está para acontecer ainda. Lembra da festa de Caná? Acabou o vinho. E de repente, todo mundo preocupado. E no final da festa, o que aconteceu? É que veio o bom vinho. Para a igreja a mesma coisa. O melhor da igreja está no fim dos tempos. O melhor para a igreja está nos fins dos tempos. Porque nós não iremos passar pela grande tribulação, pelo contrário, seremos arrebatados pelo Senhor para gozarmos a eternidade juntamente com o Senhor e recebermos do Senhor aquilo que tivermos feito através do nosso corpo. Amém, irmãos?